E hoje nós vamos abordar uma história muito interessante de um jovem, ainda jovem. Nós vamos começar na sua adolescência e até a sua velhice, chamado Daniel. Um jovem, um homem chamado Daniel. E para a gente contextualizar e entender, em Daniel, no capítulo 1, a partir do verso de número 1, diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos de Joaquim, nas mãos dele, Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, um rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele sitia e invade Judá, mais especificamente Jerusalém. Diga-se de passagem, os judeus eram povo de Deus, Jerusalém era a cidade santa, e ele toma para si, ele leva para a Babilônia utensílios do templo. E não só isso, ele leva também alguns jovens cativos, alguns jovens que eram da linhagem real. E olha só o que esse rei ordena que façam com esses jovens que foram presos, eles foram levados cativos, eles eram prisioneiros de guerra. Lá no versículo 3 diz assim: Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura, ensinasse o quê? Olha que interessante, a cultura e o quê? E a língua. A cultura e a única forma de transformar uma pessoa e transformar uma sociedade começa na linguagem. E a linguagem é um elemento da cultura. É por meio da cultura e da linguagem. Então, ele diz assim: Aspenaz, ensinem a esses jovens cativos, esses jovens que já são sábios, são instruídos, que já têm conhecimento, são competentes, mas que já têm uma cultura, já têm uma crença, já têm uma confissão de fé, já têm um Deus, já têm os seus hábitos. Ensine a esses jovens os hábitos babilônicos, a cultura babilônica, a linguagem babilônica. Aí no versículo 5 continua: O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Veja que eles seriam alimentados com a comida com que o rei se alimentava, com a comida mais fina, as iguarias. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Jesus, é o leão da tribo de Judá. Então esses jovens, eles foram preparados para receber a cultura babilônica. Olha só o que o rei queria: tornar eles babilônicos a partir dos seus sentimentos mais profundos. Aí no versículo 17 diz assim: Ora, a estes 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e... Veja que essa cultura, ela não foi dada a partir dos babilônicos, mas a cultura que eles receberam, inclusive o dom de visões e de interpretações e visões, foi dado por quem? Por Deus. A cultura do reino de Deus continuava dentro deles, o temor ao reino de Deus continuava dentro deles, a comunhão com Deus continuava dentro deles, mesmo eles tendo inteligência e sabedoria.
E você sabe que inteligência e sabedoria são coisas diferentes, não sabe? Sim ou não? Inteligência é a capacidade de aprender. Quanto mais capaz de aprender alguma coisa, mais inteligente a pessoa é. Tem gente muito inteligente que não é sábia. Tem gente muito inteligente que tem uma capacidade de aprender. Geralmente pessoas inteligentes são observadoras. Então uma pessoa tem uma capacidade de foco, de concentração muito grande. E ela tem capacidade de aprendizado, de aprendizagem, de aprender. Sabedoria é a capacidade de tomar decisões. Você já viu como as pessoas mais velhas são mais sábias que as mais jovens? Os mais jovens, por ter mais capacidade de aprendizado, eles acham que os mais velhos são bobos, não é? Aí você olha os adolescentes, os jovens, eles olham assim para os mais velhos, né? Minha mãe não sabe de nada, não é assim? Meu pai não sabe de nada. Mas você não sabe que inteligência, pessoal, sem sabedoria, é igual uma Ferrari sem gasolina. Você entende? É igual um carro sem combustível. O que você precisa é tomar decisões certas, fazer escolhas certas. O que você precisa é ter a capacidade de falar quando precisar, mas também a capacidade de se calar quando for necessário. A capacidade de ouvir quando for necessário, a capacidade de aconselhar quando for necessário. Você precisa ter sabedoria. É a sabedoria que preserva a sua vida. É a sabedoria que te faz tomar boas decisões, fazer boas escolhas. Não é inteligência. Não é inteligência. A inteligência te dá a capacidade de aprender, por exemplo. Aprender. E Deus deu a eles a capacidade de aprender, de adquirir o conhecimento, tanto do Senhor como conhecimento babilônico, mas Deus deu também o quê? Fala assim, sabedoria. Sabedoria. Para que eles também tivessem a capacidade de tomar as decisões certas. Sem se deixar levar, por exemplo. Enfim. E o que aconteceu? Deus deu o dom de interpretar visões e sonhos. E aí o rei Nabucodonosor teve um sonho. A Bíblia diz assim em Daniel 2, no versículo 1. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado, sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que lhe dissessem o que havia sonhado. Aí lá no versículo 10 diz, os caldeus responderam na presença do rei, não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Então o rei, ele teve um sonho, e esse sonho tirou a paz do rei, perturbou o rei. E o rei não queria revelar o sonho, contar o sonho para ninguém. E ele ainda chamou os magos, os sábios, os caldeus, dos caldeus, os feiticeiros, para que eles pudessem adivinhar o sonho e dar a interpretação do sonho para o rei. E eles disseram, não, rei, é impossível adivinhar o sonho. E então poder dar o seu significado. Aí no versículo 19 diz assim, então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Daniel, então, ele revela para o rei o sonho que o rei havia tido, que o rei não havia revelado para ninguém. O rei fica impressionado com isso, e Daniel, mais do que isso, ele dá o significado do sonho. Aí lá no versículo 48, diz assim, então, o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia.
A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque, Abidnego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Mais na frente, o neto de Nabucodonosor, ele recebe o reino, ele também tem um sonho. Daniel também dá o significado, a interpretação do sonho. Aquilo que Daniel havia dito se cumpre. E então, esse rei morre. Vem então um novo rei, um novo povo, dos Medo-Persas. E é aqui que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Aqui, Daniel já é um homem velho, ele já é um homem maduro. Quando ele foi preso, ele era um adolescente. Um adolescente que temia Deus. Um adolescente que foi agraciado com inteligência e sabedoria da parte de Deus. Um adolescente que recebeu um dom de visão, de interpretação de sonhos. Um adolescente que manteve o seu temor, a sua fidelidade para com Deus, mesmo diante de uma nova cultura, diante de um novo povo. O reino da Babilônia cai. Então vem o reino Medo-Persa e se apropria do reino babilônico. E aí, diz assim, em Daniel capítulo 6, no versículo de número 1. Dario, o rei Medo-Persa, decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Aí olha o que aconteceu no versículo 4. Então os presidentes, ou seja, os outros 2, porque eram 3, Daniel era um deles, e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel. E não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Olha aqui para o pastor um instante. Já nós vamos dar continuidade à leitura. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele reinou aproximadamente 45 anos. Daniel, quando chegou na Babilônia, ele era um adolescente. Ele cresceu na Babilônia. E não foram apenas um ano, uma temporada, uma década. Foram décadas fio adentro. Foram dias e meses e anos após anos. E você sabe que quando você muda de uma cidade para outra, ou de um estado para o outro, ou de um país para o outro, com o tempo você perde a língua, os trejeitos, você perde os seus hábitos, você se torna uma outra pessoa. Sim ou não? Você já viu o que acontece quando um brasileiro vai, por exemplo, aos Estados Unidos? Ele mora lá 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Chega uma hora que ele fala como um norte-americano. Ele perde até o português. Sim ou não? Você já viu o que acontece também com uma pessoa que muda de estado aqui no Brasil? A pessoa que é baiana, ela fala geralmente maninha, né? Painho, não é assim? Não é comum, principalmente o soteropolitano. Ele, oxe, venha cá, venha. É mesmo. Hã? É, oxe. Não é? Aí você vê o baiano, ele vem aqui para Brasília, e Brasília não tem sotaque. Daqui a pouco ele está, minha mãe, o meu pai,
foram lá. É ou não é verdade? Sim ou não? E igual acontece quando um brasiliense vai para a Bahia. É ou não é verdade? Ele sai daqui falando bicicleta, 3, oxe, vai, né? Normal. Daqui a pouco passa 10 anos, ele está, venha cá, venha me visitar. Oxe, deixa de leseira. Ande, moço, fevereiro aqui ferve. Venha. É ou não é verdade? Porque é natural que com a convivência e com o tempo, a gente pega os trejeitos, os hábitos. Mas o que é interessante, que Daniel, apesar de tanto tempo convivendo, ele dava ainda assim testemunho da sua fé. Daniel dava testemunho da sua crença em Deus. Daniel mantinha-se íntegro, reto, a ponto do rei Dario, ele pensar em constituir Daniel como presidente acima dos presidentes. O homem mais importante de todo o reino. O que causou ciúme nos demais presidentes e nos sátrapas. Os sátrapas eram como se fossem prefeitos que governavam o Estado. Então, o que eles fazem? Eles buscam na administração de Daniel alguma falha, algum erro. Mas quando buscam, não encontram. Porque Daniel era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem temente a Deus. Aí olha só o que diz no versículo 5. Então, esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei o quê? Do Deus que ele adora. Você percebe que apesar das décadas que se passaram, Daniel continuava preservando a sua fé em Deus, preservando a sua consciência diante de Deus, preservando a sua prática religiosa. Daniel continuava preservando o seu relacionamento, a sua comunhão com Deus, a ponto desses homens testarem Daniel de todas as formas, a ponto desses homens tentarem contra Daniel de todas as formas. Como é que você chega à conclusão de que algo é bom ou ruim, que algo é duradouro, ou que se corrompe fácil, que se danifica fácil? É testando. Então, para eles chegarem à conclusão que não teria como eles corromperem Daniel, para eles chegarem à conclusão que não teria como eles encontrarem uma forma de atribuir culpa a Daniel, é porque eles testaram Daniel ao longo de muito tempo. Entenda, entre a intenção do rei em colocar Daniel como presidente acima dos demais presidentes, dos sátrapas e de todo o reino, e de fato o ato de colocar, há um tempo. E quando os demais presidentes e sátrapas descobrem a intenção do rei, eles começam a procurar algum erro, alguma falha, e inclusive começam a procurar pretextos para acusar Daniel. E é possível fazer isso em meia hora? Em um dia? Uma semana? Um mês? Não. E o que mostra também que esses homens eram corruptos, que esses homens eles eram corruptos para com o rei e para com o seu cargo. Pessoal, política, desde a sua origem, sempre está ligada à corrupção. Você pode ver, eram 3 presidentes e 120 sátrapas. E eu digo mais, você sabe qual é o porquê, a razão de se ter 3 presidentes? Porque quando você quer fiscalizar algo, você precisa colocar 2, 3 pessoas ou mais para cuidar daquele algo. Porque uma pessoa facilmente se corrompe. Imagina que você vai lidar com dinheiro. O caixa, por exemplo, de uma empresa. E só uma pessoa tem acesso ao que entra e ao que sai. Quem é que vai fiscalizar essa pessoa? Se só ela tem autonomia. Então, para que se
fiscalize aquela pessoa, se coloca o quê? Uma segunda. Só que 2 pessoas para fazer acordo é fácil. Aí se coloca o quê? Uma terceira. Aí se coloca uma câmera, coloca-se um sistema, coloca-se uma digital, coloca-se uma senha. Quem está entendendo? Então o rei, ele sabia que não podia confiar a administração do reino para uma pessoa. Então ele coloca 3 presidentes e 120 sátrapas. E dentre esses 3, esses 120, 2 presidentes eram corruptos e os 120 sátrapas. E eles procuram de todas as formas, testando, fazendo propostas, criando situações, como a própria Bíblia fala, pretexto para acusar Daniel, para corromper Daniel. Mas eles viram que, no que diz respeito à sua administração, e também no que diz respeito ao seu caráter, Daniel era um homem o quê? Íntegro. Temente a Deus. Então eles entendem que a razão, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, da integridade de Daniel, a razão da fidelidade de Daniel, do zelo de Daniel, a razão dele ser um homem excelente no seu espírito, na sua essência, na sua mente, nas suas convicções. Ele entende que o que havia de diferente em Daniel era o temor de quem? O temor de Deus que havia dentro dele, o temor do Senhor. Pessoal, presta atenção numa coisa. A única razão pela qual um homem é fiel à sua mulher, a não ser que seja uma razão extraordinária, é o temor do Senhor. A razão pela qual um casal dura em fidelidade e em amor é o temor do Senhor. Assim também a mulher. Diga-se de passagem, mulher trai muito. A razão pela qual uma pessoa, ela faz aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama, de bom nome, de boa reputação. O bem que alguém faz, a justiça que alguém pratica, é fruto do temor, do seu relacionamento com Deus, da sua comunhão com o Senhor, da sua integridade diante da palavra de Deus. É por isso que a maioria das sociedades não dão certo. É por isso que a maioria dos relacionamentos é baseada em desconfiança, em culpa, em brigas. Aí no versículo 6 diz assim: então, esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel. E o encontraram como? Orando e fazendo súplicas diante de seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei,
e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou, pode ser mudado. Já a gente continua a leitura. Então veja, como eles não encontraram um pretexto para acusar Daniel na sua administração ou no seu caráter, porque tanto ele era fiel na administração, como fiel no seu caráter, não se corrompeu. Então eles viram que a única forma de criar um pretexto para acusar Daniel, para que Daniel não estivesse sobre eles, como governador de todo o reino, eles viram que a única forma seria criando um pretexto, uma situação a partir da fé de Daniel. E sabe o que chama a atenção? É que quando eles se dirigem a Daniel, ou se dirigem ao rei falando de Daniel, ele fala assim: Daniel é um dos exilados, é um daqueles exilados lá de Judá. E já haviam passado décadas e décadas e décadas. Daniel não era mais um garoto, um menino. Ele já era um homem feito. Ele ainda era reconhecido por sua origem. Fala assim, por sua identidade. Daniel não se deixou corromper. Daniel não se deixou levar pela cultura, não se deixou levar pelos prazeres, não se deixou levar por tudo aquilo que foi apresentado para ele. E para você ter uma ideia, naquela época, o rei, ele era considerado um semideus. O rei, ele era o filho do Deus daquele povo. Ele era filho de Deus. Ele era um semideus. Portanto, era comum que se fizessem louvores aos seus deuses, mas também aos seus reis. Era comum que se prostrassem diante dos seus deuses, mas também se prostrassem diante dos seus reis. Sadraque, Mesaque e Abidnego, por exemplo, não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor e foram lançados na fornalha de fogo. E eles então, o rei sanciona um decreto, onde durante 30 dias, nenhum homem ou mulher poderia se curvar e se prostrar e adorar a outro a não ser o rei Dario. E para a surpresa deles, ou melhor, e para, de fato, a surpresa não, mas como eles haviam concluído, Daniel não cedeu. Daniel se manteve íntegro. Daniel se manteve em oração. Daniel se manteve em comunhão com Deus. Eles chegam diante do rei e diz: rei, em outras palavras, os reis anteriores faziam o que bem queriam, julgavam como bem entendiam, mas o Senhor é diferente. O Senhor está sujeito à lei dos medos e dos persas. E o Senhor sabe, ó rei, que aquilo que o Senhor decreta não pode voltar atrás, porque é assim que determina a lei dos medos e dos persas. O Senhor não tem como quebrar essa lei. O rei então, ele se sente triste com essa notícia, porque ele queria colocar Daniel como governador do reino. Ele sabia da integridade, da fidelidade de Daniel. Ele procura um jeito para livrar Daniel da cova dos leões, mas não encontra. Aí no versículo 16 diz: então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele
o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. Amém, pessoal? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pela qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reinado não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, Persa. Veja, para nós concluirmos essa mensagem e orarmos, e você levar dentro de si, do seu coração, a palavra que nós podemos extrair da experiência de Daniel. Escuta uma coisa, por favor. Não há como você esperar que por vias políticas haja justiça na terra. Não há como você esperar que por meio dos poderosos haja justiça na terra. Porque os poderosos, eles tramam entre si para permanecerem no poder. Quando um político, ele ganha um cargo eletivo, ele ganha a eleição, ele não pensa como governar ao longo de 4 anos. Ele pensa como se reeleger após 4 anos. E é por isso que ele faz tantos acordos políticos, tantos conchavos políticos. Os poderosos, eles não pensam como estabelecer uma sociedade justa, como desenvolver homens íntegros, como formar cidadãos que venham contribuir ou colaborar com o bem-estar social. Os poderosos, homens, quando chegam ao poder, eles pensam como podem dominar ainda mais, como podem tirar vantagem, como podem explorar. Portanto, é ingenuidade que a sua expectativa esteja nos políticos, nos poderosos. E digo mais: quando esses se reúnem, na sua maioria, é para corromperem uns aos outros, de maneira que a cada vez mais eles tenham vantagens e benefícios. Mas eu também quero dizer para você que é possível você se manter íntegro. É possível que você cresça,
que você prospere, é possível que você empreenda, é impossível que você até mesmo se torne um político e se mantenha íntegro. É possível, inclusive eu vi esse exemplo hoje pela manhã, eu estava lendo e estudando a respeito de Daniel, e um comentarista falou algo que eu achei interessante. Ele disse que é possível que um jovem se mantenha íntegro, apesar de estar mergulhado num ambiente de corrupção. É possível você que é jovem não colar na prova. É possível você que é jovem não se entregar ao sexo fora do casamento, se preservar. É possível você que deseja empreender e até mesmo concorrer a um cargo eletivo, um cargo político, você se mantém íntegro, desde que você tenha, exemplo de Daniel, o temor do Senhor. Desde que você se mantenha como Daniel, um homem, uma mulher de oração. O que nos preserva e que nos faz viver uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida de santidade, é a oração, é a comunhão com Deus. Sem a oração, sem a comunhão com Deus, nós estamos fadados a nos corromper. Quer seja por causa dos prazeres, quer seja por causa das vantagens. O que nos faz nos preservar da cultura desse mundo, essa cultura hedonista, de prazer, é a oração. A oração, ela nos dá uma espiritualidade tal qual que as coisas carnais, as coisas concernentes aos prazeres imediatos se tornam coisas desprezíveis e secundárias. Portanto, a oração é uma ferramenta poderosa para manter a sua comunhão com Deus, a sua espiritualidade e a sua integridade diante de um mundo corrupto. Se você quer estar bem, firme, alicerçado na presença de Deus, você precisa ser um homem de oração, uma mulher de oração. A exemplo de Daniel, que mesmo diante da morte, decidiu manter-se em oração, íntegro diante de Deus. E o resultado foi que ele foi preservado da cova dos leões. Os seus inimigos nela foram lançados. E o mais importante, que eu acho interessante, é que ele ganha aquele rei. Ele ganha a alma, a consciência daquele rei para o Deus verdadeiro, a ponto dele declarar que o Deus de Daniel é o Deus vivo, que permanece para sempre, e que o reino dele jamais será destruído, e que o seu domínio não terá fim. Ele ainda declara que o Deus de Daniel é o que livra, é o que salva, é o que faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Assim como ele livrou Daniel da cova e do poder dos leões, ele também pode livrar você. Amém?